Paz seja convosco, irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica online. Essa é a nossa quarta aula. As três primeiras a gente fez um estudo panorâmico de Gênesis e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso panorama bíblico do Antigo Testamento e estudar o livro de Êxodo. Êxodo é a continuação natural do livro de Gênesis, né? Então a gente vai dar início a ele agora. Qual que é o alvo da nossa lição? É que você tenha uma visão panorâmica de Êxodo com ênfase no tema de redenção. Vamos lembrar lá o tema de Gênesis, que a ênfase era em começo. Em Êxodo o tema vai ser redenção. Que você deseje cumprir o plano de Deus para a sua vida. Então, quando você lê Êxodo e você vê Deus cumprindo com o plano dele para com a nação de Israel, cumprindo aquilo que ele havia falado para Abraão, para Isaac e Jacó, você sinta esse desejo de ver Deus cumprindo na sua vida os planos dele. E que você louve a Deus pela redenção, pela libertação e pelo seu guiar no viver diário. Que você louve a Deus pelo cuidado que Deus tem diariamente com a sua vida, te dando direção, te apontando os caminhos, cuidando, né, de você, cuidando de mim, que a gente possa louvar a Deus por isso, certo? Introdução. Se Gênesis relata o começo do mundo todo, Êxodo relata o início da nação de Israel. Então, o povo de Deus entra no Egito como família, a gente já falou isso lá em Gênesis, que ele entra como família, e sai do Egito para o deserto como uma nação no livro de Êxodo. O livro de Êxodo relata isso, tá? Então, assim, para você ter uma compreensão do livro de Êxodo, é importante que você tenha entendimento de Gênesis. Os 5 últimos capítulos de Gênesis, eles são um elo de transição com o livro de Êxodo, como se fosse parte 1 e continuação, parte 2, tá? Então vamos ler lá, capítulo 46, versículo 3, você vê Deus falando para Jacó que ele vá ao Egito, que lá ele vai ser abençoado. Então vamos ver o contexto, né? Os irmãos de José descobriram que José era governador do Egito, estava vivo, então eles voltam para Canaã para contar para o pai, para Jacó, que José era vivo, para buscar Jacó para ir ver José. Só que Jacó não vai por conta própria, ele vai direcionado por Deus. À noite ele tem uma visão e Deus diz assim para ele, está lá no versículo 3, capítulo 46. Então disse, eu sou Deus, Deus de teu pai, não temas de ser para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Então Jacó pega os seus filhos, os seus descendentes, seus netos, a sua família, num total de 66 descendentes, fora as esposas dos filhos, e vai para o Egito. Lá ele encontra José com mais 2 filhos, então ao todo são 70 pessoas que entram no Egito, 70 hebreus, né, que entram no Egito, e que se estabelecem lá para se multiplicar, para crescer, conforme aquilo que Deus havia falado para Jacó. Saindo daqui e entrando no primeiro capítulo de Êxodo, você vê assim que é a continuação. Então eu vou ler para você Êxodo capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim, ó. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas pois que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel, olha a promessa de Deus se cumprindo aqui, que lindo. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Aqui a gente vê o cumprimento daquilo que Deus havia falado para Jacó em visão. No versículo 8, aí a gente já tem o começo do relato do que vai ser o livro de Êxodo, né? Êxodo quer dizer a saída em massa de um povo. Então, versículo 8 diz assim, entre mentes se levantou um novo rei, um faraó, sobre o Egito que não conhecera José. E daí começa o relato do Êxodo, que esse povo vai ser escravizado, vai padecer,
vai clamar a Deus por libertação, Deus vai ouvir o clamor do povo e vai mandar um libertador, que vai ser Moisés, que vai conduzir o povo, né, do Egito para uma peregrinação no deserto em rumo à terra prometida, tá? Êxodo quer dizer saída, essa é a história de Êxodo. A visão panorâmica do livro, o autor é Moisés, como no livro de Gênesis e nos demais livros do Pentateuco, né? Foi escrito no deserto, o alvo desse livro é o povo de Israel, e o versículo-chave é Êxodo 3, versículos 7 e 8, que diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los, aqui é a libertação, né, da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, tá? Aqui vem a promessa de libertação de Deus, tá? E a palavra-chave é salvação. A palavra-chave de Gênesis, começo, a palavra-chave de Êxodo, salvação, tá? É o livro da salvação. Continuando aqui, tem um mapa para a gente só se localizar. Então, ó, Jacó estava aqui em Canaã, ele pega os seus filhos, seus netos, seus descendentes, vem para o Egito e se vai estabelecer nessa região aqui de Gósen, tá? Então, aqui ele vai se estabelecer com a família, eles vão crescer, vão se multiplicar, vão tomar essa região por inteiro, porque vão formar uma grande nação e vão começar a incomodar os egípcios. Os egípcios vão ficar com medo deles, vão os escravizar, né, oprimir. Eles vão clamar a Deus por libertação. Deus vai enviar um libertador, que é Moisés, né? E aí Moisés vai libertar eles e vai fazer esse roteiro aqui, ó, tá pontilhado, que é a saída do povo, né? Ó, aqui atravessa o Mar Vermelho, e os 40 anos de peregrinação no deserto, passando por vários lugares aqui que a gente ouviu falar, ó, Mar Elim, deserto de Sim, Sinai, o Monte Sinai, onde eles acamparam aqui, né? Aí Cades Barneia, deserto de Zin, e depois vão rumo à terra prometida, aqui atravessa o Jordão, e a entrada em Canaã, né, o retorno para a terra prometida, certo? Visão panorâmica do livro, o esboço aqui, a gente vai ver de uma forma geral. Então, assim, aqui é dividido em 7 partes, né? O livro tem 40 capítulos, ele é dividido em 7 partes, o esboço. A preparação para a saída do povo do Egito. Aqui, a peregrinação, do capítulo 12 ao 18, a preparação é do 1 ao 12. Do capítulo 19 e 23, a legislação, Deus estabelece leis a esse povo. 24, a aprovação. 25 em diante, do 25 até o 40, a construção, que é a construção do tabernáculo, tá? Mas a gente vai trabalhar com 3 divisões primárias aqui, menores, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, assim, ó, do capítulo 1 até o capítulo 18, o que acontece do capítulo 1 até o capítulo 18? Tem lá a opressão do povo, o povo clamando por libertação, a libertação e a peregrinação com as primeiras dificuldades, as primeiras turbulências que o povo passa, né? Então, esse trecho aqui da história de Êxodo a gente chama de libertação. Tá? O capítulo que se destaca aqui é o capítulo 12, que é a instituição da Páscoa, que é uma figura de Jesus, né? Do Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado, né? Que para nós é Jesus. De Êxodo 19 ao 24, aqui a gente chama de aliança. Aqui Deus pede para o povo que se prepare, Deus dá algumas leis e pede ao povo que se prepare para que ele se manifeste ao povo. A gente pode ler aqui no capítulo 19, versículos 5, 6, 10 e 11, que deixa isso bem claro. Ó. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz
e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, tá? Então aqui Deus estabelece aliança, né? Deus mostra ao povo que quer se relacionar com eles, tá? E do capítulo 25 ao capítulo 40, é aqui a construção do tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é a presença de Deus no meio do povo. Então você vê aqui que do capítulo 25 ao 40 é a construção do tabernáculo, e no meio aqui tem uma reprovação, né? Tem um desvio aqui no meio, tem uma mudança de rota aqui no meio, né? O que tem aqui no meio? Aquela passagem que o povo se rebela, uma rebelião, né? Constroem o bezerro de ouro. E aí Deus vem, corrige eles, né? Porque a presença de Deus e rebelião não combinam, né? Aí Deus vem, os corrige e a construção do tabernáculo, que é a presença de Deus, se restabelece novamente, tá? Então esse seria o nosso resumo do esboço do livro, tá? E para terminar, já passei um pouquinho do horário, os irmãos me perdoem. Êxodo em uma sentença. Se fosse para a gente resumir Êxodo numa frase, qual seria essa frase? Seria essa daqui, ó. Deus redime os israelitas da escravidão, leva para uma nova vida, mostrando a sua vontade e fazendo-se presente no meio deles através do tabernáculo. O tabernáculo era a presença de Deus. Então a gente vai fazer um exercício de como o Êxodo se aplica à nossa vida hoje. Tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte: onde está israelitas, eu quero que você troque pelo teu nome. Onde está a escravidão é uma figura de pecado, eu quero que você fale pecado. E onde está tabernáculo? O tabernáculo é a presença de Deus no meio do povo. Hoje Deus se faz presente em nosso meio através de Jesus, eu quero que você fale Jesus. Então olha como que ficaria essa frase de aplicação do Êxodo para a nossa vida hoje. Deus redime no Eli do pecado, leva para uma nova vida, mostrando sua vontade e fazendo-se presente no meio dela por Jesus Cristo. Amém? Então, Êxodo é um exemplo de salvação, de libertação, e a gente vai continuar na próxima aula e você vai ver vários símbolos, né, de Jesus nesse livro abençoado. Perdoe que eu passei um pouquinho do horário, mas na próxima aula a gente continua. Deus abençoe.